Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Na Terra dos Cacos. Desta vez num formato ligeiramente diferente do habitual. Eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos dedicar a nossa atenção apenas a um tema, a situação em Moçambique. Onde hoje, segunda-feira, dia em que gravamos este podcast, a polícia tentou evitar a todo o custo as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, em sinal de protesto contra a fraude eleitoral e de repúdio pelo assassínio, na noite de sexta-feira, de 2 membros da sua campanha. Elvino Dias, o advogado da campanha que preparava o processo a apresentar à Justiça para pedir a impugnação desta eleição, e o mandatário do partido Podemos, Paulo Wambe, executados a tiro numa emboscada ao seu automóvel numa avenida do centro de Maputo, numa operação com o dedo dos denominados Esquadrões da Morte, membros das unidades de elite das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que funcionam como sicaios de interesses obscuros dentro do partido no poder. Na segunda parte, no nosso espaço habitual de entrevista, vamos conversar com Vítor Ramalho, figura do Partido Socialista, ex-deputado, que foi consultor da Casa Civil do então presidente português Mário Soares, antigo secretário de Estado do Trabalho e antigo secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia, que esta semana põe ponto final a 11 anos à frente da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Vítor Ramalho é um homem atento às questões africanas, nomeadamente a Angola, onde nasceu em 1948. Foi um elemento importante nos acordos BICES entre o MPLA e a UNITA, chegou a presidir o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, quando estava na Assembleia da República, e é um orgulhoso portador das raízes da Kaala, a sua terra no Planalto Central angolano. Mas também há a Guiné-Bissau e a Moçambique. Também aqui, junto com a antiga Primeira-Dama Maria Barroso, a Primeira-Dama portuguesa Maria Barroso teve um papel no processo de paz entre a Frelimo e a Renamo. Feita a introdução, passemos ao tema. Num dos muitos vídeos postos a circular nas redes sociais esta segunda-feira, mostrando desde muito cedo o aparato policial montado para tentar evitar as manifestações, antes mesmo delas acontecerem, há um que tinha escrito: "A revolução já começou". É muito provável que seja um exagero. De certeza que ainda é muito cedo para perceber o impacto destes protestos. As marcas que vai deixar o assassínio de Elvino Dias e Paulo Wambe, crivados de balas na Avenida Joaquim Chissano em Maputo, membros proeminentes de uma candidatura às eleições num processo que ainda está por concluir, tendo em conta que os resultados oficiais da votação ainda não eram conhecidos na altura em que gravamos este programa, mas que já todos encaram como sendo não um reflexo da vontade dos cidadãos moçambicanos chamados às urnas no dia 9 de outubro, mas uma expressão da fraude cometida pelo partido no poder, a Frelimo. Venâncio Mondlane, na entrevista que deu ao público publicada no domingo à noite, considera que o assassínio dos 2 políticos ficará como um marco na história de Moçambique, porque se o ativista social e observador eleitoral Anastácio Matavel foi abatido a tiro por membros das Forças Especiais em 2019, em plena campanha eleitoral, esta é a primeira vez que um mandatário político na cidade de Maputo é assassinado enquanto decorre o processo eleitoral. Professor, acha que estas mortes ficarão como um marco triste, claro, na história de Moçambique? E como marco de quê, já agora? Sim, bom, eu acho que são um acontecimento não só triste, como também revoltante. A questão de saber se ficarão um marco é completamente diferente, porque nós estamos neste momento a assistir a uma situação que ainda não dá indicações de que tipo de desfecho é que ela vai ter, né? Portanto, a situação pode piorar, como também pode se acalmar. Prontos, do resultado do que se semeou hoje, nós vamos poder talvez daqui a 10 ou 15 anos dizer que este assassinato bárbaro e cruel, que ele de facto foi um marco. Em princípio, para mim, não é um marco, porque talvez, ao contrário da interpretação que se dá a este crime,
Eu tenho uma interpretação ligeiramente diferente conforme escrevi no Jornal Público, que isto é um assunto interno do partido no poder e talvez até a principal consequência possa ser, de facto, de que aconteçam as reformas que precisam de acontecer no interior do partido no poder para que deixe de ser um obstáculo ao desenvolvimento de Moçambique. Mas quando fala, e falava no artigo, de que, metaforicamente, eles, o Elvino Dias e o Paulo Guam, teriam sido mortos por balas perdidas, aqui entre aspas, logicamente. Quando está a dizer isso, quem mata ganha o quê dentro da Frelimo, se for essa a verdade deste crime? A questão central, António, é do tipo de regime político que nós temos, né? Formalmente nós temos um regime democrático, mas na prática mesmo nós temos uma autocracia eleitoral, como se tem na Rússia, no Ruanda, na Venezuela e até certo ponto também na Hungria, de Viktor Orbán. E o grande problema de todo o sistema político autocrático é a sucessão, porque a associação decide se quem gozou do privilégio do acesso aos recursos do Estado vai continuar a ter esse acesso ou não. E também se vai continuar a ter a proteção das instituições do Estado ou não, para eventuais crimes que possa ter cometido durante o tempo em que agia com a cobertura do poder do Estado, né? Então, este momento de sucessão é muito perigoso, de modo que não se trata exatamente de ganhar alguma coisa, mas trata-se de controlar quem vai governar, porque controlar quem governa a partir de agora vai garantir o acesso aos recursos e a proteção em relação a uma determinada coisa. Agora, os últimos acontecimentos em Moçambique, no interior do partido, sobretudo o candidato que foi escolhido para liderar a corrida presidencial da Frelimo, esse processo mostrou que há uma certa resistência a quem controla o poder neste momento. E não precisa ser diretamente o presidente da República. Pode ser que o presidente da República seja uma marioneta de mais alguém, ou de um grupo de pessoas lá em Moçambique que fazem parte da estrutura do poder. Então, o que acontece é que a forma como ele não conseguiu se impor na indicação do seu sucessor pode ter transmitido a ideia, e para mim transmite essa ideia, de que algumas pessoas decidiram de repente de deixar de ficarem caladas em relação aos desmandos, né? E decidiram talvez agora mostrar que querem também governar, querem também controlar os recursos do Estado e por aí fora. Então há este conflito, há esta luta e pronto, este assassinato, estas balas perdidas são não só uma demonstração dramática de até onde é que essas pessoas podem ir, e é isso que eles querem mostrar, e querem meter medo exatamente a essa gente da Frelimo, mas também uma maneira de deslegitimar o partido e o seu candidato, e dessa maneira enfraquecer o partido neste momento. Então, é esta a interpretação que me parece mais plausível para este crime, que de outro modo não faz absolutamente nenhum sentido. O Daniel Chapo será um presidente fraco, então, perante esta situação? Ou seja, nem esperaram pela tomada de posse dele? Ele vai ter que mostrar agora. Ele vai ter que mostrar que ele é um candidato fraco, que ele vai ser um presidente forte. Mas as circunstâncias em que ele, neste momento, tem que agir são muito complicadas, né? Que ele tem que equilibrar várias coisas. Se ele, de facto, tiver um plano de reformar a Frelimo, porque todo o desafio está aí, reformar a Frelimo. Ele tem que reformar a Frelimo, né? Mas se ele mostrar isso agora, pode ser que ele não
pronto, que não lhe deixem ir mais do que já foi até aqui, né? E eu não colocaria de parte a possibilidade dele vir a ser vítima de alguma coisa. Portanto, há esse aspecto aí. Mas, por outro lado, ele mostrou no sábado, eh, no dia seguinte ao atentado, no dia seguinte a esse assassinato, ele mostrou uma certa vontade de caminhar sozinho, porque pela primeira vez na história política de Moçambique, o candidato presidencial apareceu a emitir um comunicado individual, né? Não com o partido. O partido emitiu o seu comunicado, mas ele emitiu um comunicado dele próprio a condenar e, sobretudo, a dizer uma coisa muito importante que eu achei muito interessante. Que ele disse: olha, isto é uma afronta, é um ataque à democracia. Né? Ele disse isso aí claramente. Portanto, pode ser que ele com isso esteja a dar a indicação de querer realmente ser um presidente forte, mas o seu ponto de partida é realmente muito fraco, né? Não, para todos os efeitos, ele é um Zé Ninguém, é um ilustre desconhecido, é um indivíduo que de certeza não tem nenhuma base dentro do partido, né? Ele não foi lá, digamos assim, com o apoio de grupos dentro do partido. Ele esteve lá porque o seu nome estava a preencher a lista, simplesmente. Mas como eles não quisessem aquilo que o presidente queria, acabaram indicando a ele, né? Então, é de facto uma pessoa com uma posição enfraquecida, frágil dentro do partido. Mas é aqui onde a gente há de ver se ele de facto é feito do tipo de material que faz bons presidentes ou presidentes fortes. Aquilo que eu discordo um pouco da sua teoria em relação a isso, e o professor conhece muito mais do que eu, e portanto ponho isto entre parênteses, este discordo, é que acho que a sua teoria não inclui o peso desta oposição, aquilo o comportamento de Ossuf Mamadi e aquilo que aconteceu nas eleições poderá ter levado à criação de um certo medo dentro da Frelimo também, e que isto pudesse ser uma reação de alguma ala da Frelimo mais violenta, no sentido de que aqui temos verdadeiramente alguém que pode pôr em causa o poder da Frelimo. Sim, quer dizer, esse é de facto o argumento que tem mais, como é que é, mais aceitação, mesmo na discussão em Moçambique, incluindo mesmo dentro no seio dos membros da Frelimo, né? Portanto, é um pouco, até certo ponto, não só a tese de queima de arquivos, como também a tese de impor um certo resultado e meter medo à oposição. Mas há vários pontos que concorrem, quer dizer, que me fazem pensar que esta não pode ser a interpretação do que aconteceu agora. E eu posso tentar elencar alguns desses pontos. O primeiro é o seguinte: do ponto de vista administrativo, nós não temos, infelizmente, uma história de bom desempenho. Portanto, irregularidades e ilícitos em processos administrativos em Moçambique fazem parte daquilo que parece ser o nosso normal, né? A ideia de que possa ter havido algum cálculo para, de facto, ganhar as eleições por via fraudulenta não me parece completa, não é? Esse é o primeiro ponto. Tudo o que é feito administrativamente em Moçambique, e sobretudo nos últimos 10 anos, normalmente corre mal, né? É mal feito. Né? Agora, naturalmente que há aí um aspecto que é preciso ter em conta, que é o de que, para todos os efeitos, nós vivemos num sistema democrático de partido único.
praticamente toda a estrutura estatal funciona com base na ideia de que uma irregularidade que beneficia o partido que está no governo não é uma irregularidade. Então, há muito dessa mentalidade nas pessoas, não é? A todos os níveis, né? Então, eu não fico surpreendido quando alguém enche pronto, as urnas e rasura os boletins e por aí fora, pensando que está a agir em benefício do partido no poder. Mas isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que, para mim, ainda não está provado que a Frelimo ganhou por causa da fraude, né? Ainda não está provado. Isso é uma coisa que está ainda em aberto, quer dizer, uma fraude intencionada, né? Agora, isso tem relevância para o meu segundo ponto. E qual é este ponto? É o de que a Frelimo é o único partido em Moçambique com uma base eleitoral segura, né? Não é grande, mas é suficiente para ganhar eleições. A RENAMO não tem essa base eleitoral, o MDM não tem essa base eleitoral, e os outros partidos ainda estão à procura de uma base eleitoral. O que isso significa é que o único que a Frelimo precisa de fazer para ganhar eleições é não perder a sua base eleitoral, né? Agora, o que foi diferente nestas eleições? Há um candidato independente que surge, que mobiliza os jovens, mas ao invés dele fazer mal à Frelimo, fez mal à oposição, porque a oposição passou a disputar o voto da oposição. E a única coisa que a Frelimo teve que fazer foi concentrar a sua atenção em não perder uma parte do seu eleitorado de base. E foi o que aconteceu. De tal modo que, para mim, até prova em contrário, eu acho que a Frelimo, de qualquer maneira, com ou sem irregularidades, ganhou estas eleições. Então, por causa disso aí, e já vou no terceiro ponto, não faz absolutamente nenhum sentido que a Frelimo se sinta ameaçada por este candidato ao ponto de fazer algo tão dramático como isto aqui. E pronto, aí entram outros fatores. Isso aqui já vai longo, mas deixa-me só acrescentar mais um ponto aqui. Que é o seguinte: olha, se as ameaças que nós vinhamos ouvindo aí, bom, ameaças, aquilo que o Elvin Dias dizia que tinha provas da fraude, não sei quantos que ia apresentar essas provas. Se ele tivesse feito isso aí há 100 anos, quando não havia fotocopiadoras, quando não havia digitalização e por aí fora, eu podia dizer assim, faz todo sentido queimar este arquivo, né? Hoje em dia, eliminar uma pessoa porque está em posse de informações que podem ser reproduzidas e entregues a várias outras pessoas, não faz absolutamente nenhum sentido. Isso aí não pode ser a razão pela qual estas pessoas foram mortas. Estas pessoas foram mortas, para mim, por duas razões muito simples. Uma, que é o desprezo total que existe pela vida humana, sobretudo da parte da Frelimo, e a segunda razão, por causa de conflitos internos na Frelimo. Portanto, este é um comportamento típico de organizações mafiosas, organizações criminosas. Eles estão a criar um exemplo, mas para os seus próprios membros. Não tem muito a ver com a oposição. Pronto, para por aqui. Mas professor, como é que a Frelimo sai desta situação agora? Não se queimou de vez a possibilidade da comunidade internacional aceitar o resultado das eleições como sendo, de alguma forma, justo, apesar das irregularidades? Sim, queimou-se. Queimou-se seriamente. Mas isto, sabe, tem um outro aspecto, António, sobre o qual a gente não tem falado, né? Mas é o seguinte, quem está à frente da Frelimo hoje, e não me refiro apenas ao presidente, mas as pessoas que o assessoram, não sei quantos, são pessoas que não têm nenhum projeto político. São pessoas que não pensam politicamente.
É só ver a reação da polícia hoje às manifestações e a reação do próprio partido à possibilidade de realização de manifestações antes, né? Na semana passada. A polícia, o que é que ela faz? Ela vai para impedir as manifestações, não para proteger quem se manifesta, não para proteger as pessoas que não se manifestam. E também não para proteger a propriedade, por aí, ela vai para impedir as manifestações. Sabe, é um raciocínio político que não faz absolutamente nenhum sentido e mostra que as pessoas que tomam decisões em Moçambique têm graves problemas de cultura política e, sobretudo, de cultura democrática. Portanto, eles acham que o exercício da cidadania é uma afronta, é uma afronta ao país, ao poder. Então, por simples estupidez, eles manobraram-se para uma situação em que, de fato, está cada vez mais difícil dizer com honestidade que eles ganharam essas eleições. Completamente. Há um jornalista e jurista que tem feito boas análises na comunicação social em Moçambique, o Tomás Vieira Mário. Ele escreveu um texto curtíssimo na sua página do Facebook, em que dizia, olha, esta é a confissão. Esta é a confissão. Eles estão a confessar que não ganharam as eleições. E nesse sentido, ele tem toda a razão em dizer isso aí, não é? Claro, eu não concordo pelas razões que já apresentei antes, mas ele tem toda a razão em dizer que isto é uma confissão. E é justamente isto que revela toda a fragilidade política das pessoas que lideram a Frelimo hoje e que também governam o país. Sim. E o que é que o professor acha deste silêncio ensurdecedor da Renamo? Bom, também tenho dificuldade em perceber isso aí. Não sei porque é que eles se calam, mas eu penso que de certeza ainda estão a acusar o golpe, né? que foi muito duro, né? Eles não esperavam o desempenho fraco que tiveram, né? Eu acho que, por exemplo, eles rejeitaram Venâncio Mondlane muito convencidos de que eles teriam um melhor desempenho do que ele, né? Então, estão atordoados. Acho que essa é a única explicação que se pode dar ao seu silêncio. Mas, mais uma vez, uma explicação que mostra parte desta fragilidade sobre a qual eu estava a falar, que é essa questão de projeto político, de política, de ideologia, sabe? De saber o que é que eu estou a fazer dentro da política. Então, eles não têm, aparentemente, pessoas capazes de ler o momento e saber como reagir. Não, isso aqui acho que é impressionante, ou seja, é uma situação em que a oposição tinha todo o sentido de estar aí na rua a falar, mesmo que não fosse para ir para a rua manifestar-se, mas pelo menos falar, declarações políticas, declarações públicas sucessivas, porque isto é um momento que é preciso aproveitar. Quer dizer, qualquer partido da oposição sabe isso, mas eles estão calados. Estão calados, mas também, António, é preciso acrescentar um outro aspecto aqui. E esse é um aspecto sobre o qual eu já tinha falado aí numa entrevista que concedi à Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, na semana passada. E por acaso que o Venâncio Mondlane confirmou na conversa que vocês tiveram, na entrevista que ele concedeu ao António ontem. Que é o seguinte, nós estamos a viver um momento, não só em Moçambique, mas em muitas partes do mundo, em que cada vez mais a política é feita a partir da espetacularização. E a espetacularização não combina muito bem com os partidos, com o trabalho partidário. E ela é feita na base de movimentos. E é interessante que ele, na entrevista, repetiu isto várias vezes, né? Que ele não está a pensar em partidos, ele está a pensar em liderar um movimento. Né? Essa é a forma como se faz política hoje em dia. Né? Não é uma forma sustentável, mas esta é a forma que se privilegia neste momento. Então, a Renamo não tem muito como entrar neste jogo aqui.
porque a RENAMO é um partido. E depois é um partido que, apesar de tudo, não tem a inserção que pensa ter na sociedade. Não é capaz de mobilizar, sabe? Não tem esta capacidade de mobilização que Venâncio Mondlane, justamente por não pertencer a um partido, justamente por ele viver daquilo que hoje em dia se chama de economia da atenção na política, né? Toda hora chamar a atenção. Né? Então, ele está em vantagem em relação aos partidos. Professor, já vai longa a nossa conversa, portanto vamos ter que terminar por aqui. Terminamos aqui a nossa primeira parte, passamos em seguida para a entrevista. Caro Vítor Ramalho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar presente neste podcast. Resolveu deixar ao fim de 11 anos, por sua iniciativa, o cargo de secretário-geral da UCLA, uma organização criada em 1985 pelo então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Cruz Abcacis, numa forma de unir as capitais da língua portuguesa. Podemos dizer que a UCLA é uma dessas organizações do chamado soft power, criada para manter uma relação próxima entre os países que emergiram da descolonização portuguesa? Antes de mais nada, agradeço muito o convite e é com muitíssimo gosto que estou aqui. A UCLA é a primeira associação que é criada na sequência da Revolução de 25 de Abril com o propósito que referiu. De proximidade, através das cidades, com os municípios, neste caso, dos países de língua oficial portuguesa. Partiu das capitais da língua portuguesa, mas também da região administrativa especial de Macau, que participou imediatamente nela. Hoje tem 66 cidades, cerca de 20 entidades apoiantes, sobretudo empresas, particularmente empresas, mas tem também mais 2 cidades, por estranho que possa parecer, uma Santiago de Compostela, pela origem do português, do galaico-português, e pela circunstância de haverem associações universitárias que se dedicam ao aprofundamento da língua portuguesa. Ainda agora vai haver uma iniciativa com relacionamento com a UCLA em Madrid, exatamente para a defesa do aprofundamento da língua portuguesa. E outra, essa mais estranha, é a Olivença. Porquê a Olivença? Porque a Olivença tem todas as referências históricas da presença de Portugal, ao nível da monumentalidade, a Igreja da Madalena é a segunda obra mais relevante do período manuelino. Está lá sepultado o bispo que foi bispo de Ceuta e da Olivença e que participou na viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e que celebrou a missa de Pedro Álvares Cabral, com o Pedro Álvares Cabral, na primeira missa que foi celebrada. Está sepultado na Igreja da Madalena. E para além disso, à semelhança do que sucede em Macau, as ruas têm a toponímia em castelhano e em português. Para além disso, a maior parte dos portugueses provavelmente a desconhece, os oliventinos que tenham descendência de portugueses podem ter dupla nacionalidade, que é aceita quer pelos registros centrais portugueses, quer pelos registros espanhóis. E há mais de 1000 que o têm. De forma que andar em Olivença é revisitar a nossa própria história. Isso nada contende. E aliás esta relação da Olivença começou exatamente comigo, como secretário-geral da UCLA, nada contende com as eventuais disputas que do ponto de vista diplomático e jurídico se possam colocar entre a Olivença e Portugal e a Espanha. De tal maneira que se comemora em Olivença, desde 2017, o dia 10 de junho, que é uma coisa interessante, em que nós, nesta parceria, levamos personalidades de referência da cultura portuguesa. Olha, um dos últimos que lá foi o Manuel Alegre, que tem um livro de poesia evocativo da própria epopeia dos descobrimentos, que se chama Nau de Verdes Pinhos, em que as crianças recitaram a poesia do Manuel Alegre, de cor durante todo o dia, mas também historiadores. Olha, um deles, um grande estudioso exatamente do Pedro Álvares Cabral, e isso envolve depois a universidade, as crianças, etc., durante todo o dia. E são atos solenes que são praticados no dia 10 de junho. Mas a UCLA não continua a ser uma coisa demasiado portuguesa? Não. Vamos começar pela própria estrutura organizativa. É totalmente democrática. O secretário-geral e os demais órgãos são eleitos em Assembleia Geral. Eu próprio fui sempre eleito em Assembleia Geral.
No caso particular do secretário-geral, os estatutos consignam o princípio de que a proposta para a eleição do secretário-geral é feita pela cidade onde a UCLA tem sede, que é Lisboa. Eu tive o prazer e a honra de ser indigitado para a Assembleia Geral pelo António Costa, primeiro, depois pelo Fernando Medina e na última vez pelo atual Presidente da Câmara, Carlos Moedas. Porque eu encaro esta realidade da UCLA como um desígnio nacional, que está para além dos partidos e cuja relação de proximidade com os cidadãos da língua portuguesa é absolutamente fundamental. Se não houver essa filosofia, realmente há um cerceamento dos objetivos que são prosseguidos. E é, portanto, nessa lógica que todos os meus mandatos foram caracterizados por esta relação de proximidade consciente que este mundo que nós forjamos é resultado de encontros e desencontros escolares de cultura e que temos que ter a consciência do que está em causa relativamente ao futuro. Sabe que eu considero que esta força que nós temos, desde logo na língua, a língua portuguesa é das mais faladas à escala planetária, é a primeira do Atlântico Sul, não nos podemos esquecer disso. E o que é que isso representa do ponto de vista económico, se soubermos aproveitar, mas não temos sabido aproveitar muito. E, portanto, tem havido um decréscimo dessa influência, para mim, completamente clara ao nível do próprio país de Portugal. E posso-lhe falar disso, se propiciar. Elísio. Sim. Não, eu queria talvez levar a conversa para um campo ligeiramente diferente. Quer dizer, uma associação que inclui vários países sempre precisa de algum fundo ético, né? E nos dias que correm, um dos fundos éticos mais importantes é talvez o compromisso com valores democráticos e por aí fora. Agora, é sabido que são países completamente diferentes na sua cultura política e eu gostava de saber até que ponto é que este tipo de assuntos desempenham um papel no trabalho da instituição, né? Até que ponto é que tem este tipo de conversa? Olha, no que me respeita, como secretário-geral da UCLA, a UCLA está sempre aberta a todo o tipo de discussões. E personalidades da mais diversas origem partidárias têm tido lugar em termos de apresentação de livros. Mas já que coloca a questão, e bem, eu devo-lhe dizer o seguinte, e é a minha firme convicção, após a queda do mundo bipolar, houve 3 consequências imediatas. A universalização do conceito de democracia, o reforço dos espaços económicos supranacionais e a criação da Organização Mundial de Comércio, sobretudo a estes níveis. No que respeita à universalização do conceito da democracia, não houve a preocupação de se ter em atenção que a democracia não representa apenas um homem e um voto e menos não se esgota nela. E, portanto, cada país é uma realidade com uma origem histórica, sociológica e cultural diferenciada, como a sua pergunta pressupõe. Eu estou 100% de acordo com isso. Mas esta universalização levou a que não se criassem molas amortecedoras em países, na generalidade dos países, e eu vou dar exemplos, mas em África isso é gritante. Quem percebeu isso como ninguém foi Mandela, que quando fez a transição do apartheid para o regime de maioria, ele propôs e foi consensualizado que não devia haver eleições antes de se criarem molas amortecedoras num país que tinha todas as condições para implodir. E assim propôs, e foi aceito, que o segundo partido mais votado nas eleições presidenciais nas eleições legislativas, tivesse como segundo vice-presidente esse partido segundo mais votado, porque ele sabia que nessa altura o segundo partido mais votado, era execuível isso, fosse o partido da etnia branca, e daí de Klerk ficar como vice-presidente. Mas também consensualizou que todos os partidos que tivessem mais de 5% dos votos entrassem obrigatoriamente para o poder, e foi por isso que Buthelezi do partido Inkatha entrou. E depois consensualizou outras soluções que não vou estar aqui a desenvolver. Ora, genericamente em África isso não foi tido em atenção.
Eu vou-lhe dar um exemplo muito claro. Angola é dos poucos países africanos onde as duas etnias maioritárias confluem no espaço do interior do território. Os ovimbundos e os umbundos, como sabe, não se espraiam pelas fronteiras do território. A guerra que ocorreu fratricida em Angola, a guerra civil brutal, prolongou-se para além da queda do mundo bipolar, que é um fenómeno interessante, até 2002. Interessante por razões de várias ordens, até 2002. Ora bem, Angola não conseguiu consensualizar soluções, apesar dessa mais-valia das duas etnias maioritárias estarem dentro do território, para consensualizar mortes amortecedoras que dissipassem as tensões que depois da queda do mundo bipolar permaneceram, e mesmo até 2002. É um exemplo. Eu podia-lhe dar outros. Você vai ao Ruanda. O Ruanda tem 10% da população Tutsi e 90% da Hutu. Se não houver molas amortecedoras, naturalmente a população Hutu ganha sempre as eleições. E pode dar lugar até ao agravamento das tensões depois disso. Portanto, esta situação que não foi cuidada nem sequer na Europa, olha a Jugoslávia desmembrou-se completamente por tensões desta natureza, porque com Tito a Federação resolvia os problemas em termos de equilíbrio e isso, a seguir ao processo eleitoral, descambou completamente. Ora bem, esta situação dá origem depois à descrença na democracia, que é o que está a ocorrer no mundo. Porquê? Porque esta proximidade, esta solução equilibrada das coisas deixa de ter fermento agregador para os cidadãos, não é? Isto é uma das causas. E depois dá lugar ao populismo, como na Europa está aqui a suceder com o desfazamento do poder político em relação aos cidadãos. Em toda a Europa, não é? Você hoje vê situações, portanto eu estou a universalizar a própria resposta à que foi a universalização do conceito da democracia, mas é a realidade. Portanto eu estou de acordo com o que a sua pergunta envolve. Mas a solução encontrada por Mandela para a transição política na África do Sul não é uma solução que possa ser reproduzida em todos os países e, além disso, se reproduzirmos assim, deixa de haver disputa eleitoral, não é? Porque toda a gente faz parte de um governo, não há oposição e a lógica da alternativa, que também é a lógica da democracia, já não pode continuar a existir. Portanto, essa ideia desses mecanismos, aquilo que acontece é que as democracias multipartidárias nos países africanos, a maior parte deles, e os países de língua oficial portuguesa, aquilo que foi é que as democracias multipartidárias acabaram sempre dominadas pelo partido que era o partido único anterior. É porque houve grande precipitação na resposta deste conceito, sem preocupações da especificidade de cada país. Eu, se der exemplos que são nossos, aqui na Europa é mais fácil. Portugal é a nação mais velha da Europa, ninguém põe em causa que é uma democracia, mas não fazia sentido nenhum ter regiões autónomas como a Galiza, como a Espanha tem. Porquê? Porque a identidade do território é transversal. Não há línguas diferenciadas, como há na Catalunha, como há na Galiza, como há no País Basco. A Espanha, para cimentar as respostas democráticas, teve nesta transição para a democracia de criar um símbolo que, no fundo, fosse agregador da unidade da Espanha, que é a monarquia. Mas se nós formos à Suíça tem 3 línguas, o que vigora aí é, de facto, a democracia direta. Portanto, outra realidade, e não se põe em causa que seja uma democracia. Mas se formos para a França, para a Alemanha é um país federal, pela especificidade histórica, sociológica, etc. Portanto, é necessário que estas respostas sejam respostas que atendam à especificidade de cada país. Eu quando refiro o Mandela, ele teve em atenção a realidade da África do Sul. Não é reproduzível para qualquer outro país africano, porque não há identidade nos países africanos, são Estados à procura de serem nações. É a realidade, são Estados à procura de serem nações. Que identidade é que há em países africanos? Aqueles países pequeninos. A Suazilândia, por exemplo, há uma identidade, de facto, por razões históricas, e pouco mais.
O resto, de facto, é composto de... Olha, vamos para a Guiné-Bissau, temos 23 etnias, não é? Olha, vamos agora para o caso de Moçambique, a realidade diferenciada, se formos ao Zambésia ou ao Cabo Delgado, ou relativamente à região de Maputo, é muito diferente. São realidades etnicamente diferentes, sabe-se isso, não é? Não, de facto, isso é que, quer dizer, por um lado, é algo positivo, porque dá sempre a oportunidade de se praticar a diversidade e o pluralismo, mas por outro lado é uma espécie de barril de pólvora. E é por causa disso mesmo que foi por causa disso que eu levantei a questão dos valores que estão na base, digamos assim, do diálogo, da conversa que se mantém no âmbito da instituição. E só para insistir um bocadinho mais, porque há sempre esta dificuldade, né, de que é sempre muito suspeito quando um português começa a falar sobre esse tipo de matérias num contexto em que estão outras nacionalidades, sobretudo onde estão nacionalidades africanas. E eu queria fazer esta pergunta pessoal, se ao longo do seu mandato sentiu alguma dificuldade em falar sobre este tipo de assuntos com seus colegas? Não senti muito, vou-lhe dizer porquê. Eu nasci em Angola, vivi lá até aos 18 anos, vim para Portugal. E como todo jovem que nasceu em África, encontrei uma realidade diferenciada e na universidade percebi que era o colonialismo. E também tomei partido relativamente à defesa dos interesses dos povos colonizados. E paguei por isso, pronto. E isso deu-me lugar, até pela minha maneira de ser, a que as pessoas também tivessem percebido, porque há uma história que eu próprio tenho com os meus amigos que frequentavam a universidade e que mais tarde passaram a ser dirigentes dos partidos de libertação. Está a ver? Sinceramente, portanto, este conhecimento da realidade, estava há pouco aqui a falar com o António Rodrigues sobre isso, o conhecimento das experiências múltiplas que nós mais velhos tivemos, infelizmente os mais novos não viveram, está a ver? E portanto há aqui um desfazamento. Relativamente a Portugal, vou-lhe dar um exemplo. Quando nós entramos para a União Europeia, quando Portugal entrou para a União Europeia, o primeiro e o segundo comissários tiveram a ver com aquilo que nós estamos a discutir. Um foi responsável pelos oceanos e as pescas, o primeiro, e o segundo responsável pelos países da África, Caraíbas e Pacífico. Nunca mais esta ideia da importância que Portugal tem na relação com a África foi reganha, do meu ponto de vista. E a circunstância de alguns ilustres portugueses terem sido eleitos quer para as Nações Unidas, quer para a União Europeia, a base dessa eleição não tem a ver com esta realidade, tem a ver com outra. No caso do Guterres, pela competência dele em termos da abertura da candidatura plural. Todas as pessoas quisessem podiam concorrer. Mas esta realidade é visível. E hoje em dia você vê que mesmo quando há acontecimentos em Portugal que poderiam ser marcantes para o futuro, eu não digo apenas da língua. Olha, o exemplo do Atlântico Sul. A defesa do Atlântico Sul, em termos das embarcações, dos assaltos que fazem ali no Golfo da Guiné, continuam, não se fala disso, na Somália. É necessário que a comunidade internacional responda a isto. Bom, e a comunidade portuguesa, dos povos de língua oficial portuguesa, tem possibilidade de dar um contributo. Olha, desde logo através do Brasil, que tem uma costa de 8.000 km², ou 8.000 km, é a segunda força, a segunda armada da América Latina, e, portanto, tem condições para isso. Mas nós não pomos a fasquia alta, está a ver? Há situações que estão a ocorrer. Olha, na Guiné, mesmo agora em Moçambique, nós fazemos de contas que isso não tem nada a ver connosco, e tem, porque falar aos irmãos é falar a verdade, não é omitir, está a ver? Portanto, eu procurei, enquanto secretário-geral da UCLA, até porque conhecia as pessoas e conheço,
conheço bem, como lhe disse, ouça, desculpar-me, eu fui o autor com mais 4 camaradas meus, nascidos em Angola, vai ficar espantado. Se for à Google, encontra isso. Se puser Vítor Ramalho, Congresso de Quadros Angolanos do Exterior, encontra. O Congresso de Quadros Angolanos do Exterior juntou 2.500 pessoas em 1990 na FIL, na Feira das Indústrias Portuguesas, e trouxe cá, com os meus camaradas naturais de Angola, de várias etnias, para lhe ser claro nisso, trouxemos cá representantes ao mais alto nível da UNITA, da FNLA, do MPLA, ao mais altíssimo nível, mas também das igrejas. Olha, o Cardeal Nascimento, que agora faleceu, veio a esse congresso. E esse congresso foi o pano de fundo que deu origem a BICES. Aliás, o congresso abriu no dia em que BICES começou. Está a ver? Eu diria que o Dr. Durão Barroso percebeu, pela dimensão que o Congresso estava a ter, que tinha possibilidade. Isso não mais voltou. A participação de Portugal agora é feita a outro nível. A própria sociedade civil não está envolvida, está a ver? E isso é uma debilidade enorme que o país está a ter, e também dos outros países. Agora em Moçambique, também isso é elucidativo, já lhe falei da Guiné também, poderia falar de outros países também. Há uma evolução, ou seja, quando surgiu a UCLA em 85, a ligação com a África era uma coisa. Hoje, a ligação com a África, por mais tenue que seja, é outra. A UCLA conseguiu evoluir em função desses contextos diferentes? Conseguiu. Eu vou-lhe dizer porque que acho que também é diferente. Porque o país, quando foi da Troika, não conseguiu gerar desígnios nacionais. E o país, infelizmente, privatizou as empresas estratégicas sob o domínio nacional, as mais importantes e altamente lucrativas, cuja cooperação com a África era determinante. Eu vou-lhe dar exemplos. Quando se fala em saneamento básico, quando se fala em eletrificação, quando se fala em diversificação postal, distribuição postal, quando se fala em aeroportos, essa parceria é fundamental para o país, fundamental. E nós descurámos. E o memorando da Troika, se for revê-lo, tem lá, de facto, que era necessário privatizar as empresas para arrecadar receitas necessárias a colmatar a dívida. Só que as empresas que lá são citadas são a título exemplificativo. Mas o Estado considerou que não só eram a título exemplificativo, como todas elas deviam ser privatizadas, e foi mais além. E o que estava previsto, se for lá ver, eram 5 milhões de euros, 5 mil milhões. Arrecadaram-se quase 15 mil milhões. 3 vezes mais. O que é que você hoje tem em termos públicos? Não tem um banco digno desse nome, tem a Caixa Geral de Depósitos a nível internacional, isto é tudo privado. Eu não estou a criticar a privatização, estou a dizer que não houve desígnios para salvaguardar o que é estratégico. E, portanto, as consequências da banca são brutais. Como é que você pode fazer eletrificação sob o domínio nacional na cidade de Luanda ou na cidade de Maputo, se for necessário, se não tem empresas sob deste domínio? Não tem investimento capaz. Portanto, nós temos que saber reindustrializar o país. A própria Europa acordou tarde. A própria Europa, quando foi a queda do mundo bipolar, desatou-se aí tudo para ir para a China, não é? A China copiou tudo, com a experiência milenar que tem, e quer ser a 2050 o país mais desenvolvido à escala económica do mundo. E está a conseguir sê-lo, de facto. Não há aqui, porque o mundo hoje é completamente diferente, porque nós não pensamos nas coisas, pura e simplesmente não pensamos. Se me perguntar, os outros países pensaram. Não hipotecaram como nós o domínio nacional de empresas estratégicas, assim a seu bel preço. Olha a Espanha, a banca, por exemplo, está a ver. O nosso amigo, que nos está aqui também a interpelar, sabe que nos países africanos a banca maioritária era portuguesa. Hoje não é nada, não existe. Estou-lhe a dar exemplos concretos do que não foi pensado. Portanto, apesar do mundo... E, portanto, agora a sua resposta, sim, eu tive em atenção. De tal maneira, qual é a componente que eu valorizei muito, se vir a brochura que eu vou deixar? Cultura.
A cultura, a partir da língua, e as indústrias criativas não são uma realidade menorizável em relação ao setor produtivo, longe disso. Além disso, propiciam o intercâmbio entre os nossos povos. Nós fizemos, há 2 anos, em Luanda, uma lei quadro da mobilidade. Mas não tivemos em atenção que essa lei de quadro tem que ter pequenos passos primeiro. O que é que eu defendo? Para lhe ser claro, e sempre defendi na UCLA isto, portanto, cultura. Eu vou-lhe dizer o que é que nós fizemos. Fizemos, por exemplo, apelo a que todas as pessoas que nunca tinham publicado um livro na vida, mas que tinham apetência para escritores, fizessem, e isto já dura há 7 anos, livros, candidaturas ao prémio da UCLA. Já ganharam cidadãos de vários dos nossos países, não vou estar aqui a exemplificar, com consequências muito positivas. Fazemos todos os anos um encontro de escritores de língua portuguesa, onde já foram prémios Camões, quase todos, portanto brasileiros, portugueses, quase todos. Temos exposições de pintura e obras de arte de todos os nossos países por ordem alfabética, e cuidamos muito disso. É a UCLA que preside a Comissão de Defesa da Língua Portuguesa na CPLP, não são questões menores, está a ver, portanto, isso. E por outro lado, a nível internacional, como as respostas que nós temos são precárias, candidatamos através da União Europeia a projetos que se possam ser desenvolvidos em países terceiros. Olha, neste momento estamos um muito grande em Dili, que abrange o quê? Abrange a criação da loja do cidadão, para os timoreses terem facilidades na solicitação de documentos próprios, na formação da língua portuguesa, no melhoramento de factos simbólicos, como o jardim do cemitério de Santa Cruz, coisas assim, está a ver? Portanto, essas respostas são possíveis. Agora, se nós vamos ter respostas de natureza económica, portanto, através das empresas, as empresas que lá atuam fazem-no por si, ou são grandes, porque as pequenas também são esquecidas. Vou-lhe dar um exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro foi agora a Angola e deu um grande apoio de 500 milhões de euros, se a memória não me falha, ao corredor de desenvolvimento do Lubito. Portanto, a linha férrea que vai ser toda revista até ao Luau e depois pode prolongar-se para a Tanzânia e a Zâmbia. Vai beneficiar uma única empresa portuguesa de grande dimensão. Só que as pequenas e médias empresas, as pequenas empresas em Angola, são criadoras de quantias pequenas desde 2013. Eu repito, desde 2013, na altura em que um Kwanza valia $100, hoje um Kwanza vale 1.300, um dólar vale 1.300 Kwanzas, portanto veja a depreciação da moeda, e não houve da parte do governo português também a consciência que bastava dessa verba afetar 10% que fosse, ou 20% para pagamento a essas empresas, que melhorava muito o desanuviamento das relações, está a ver? Porque as pequenas e médias empresas são agora a base da cooperação portuguesa, de facto. A conversa já vai longa, eu não posso deixar de não fazer 2 perguntas mais que não têm nada a ver com a UCLA, mas têm a ver com os seus conhecimentos. Uma que tem a ver com Angola. Estas lutas internas dentro do MPLA quase que já são públicas, ou seja, vieram mais velhos que vieram reclamar publicamente. Como é que está? Como é que vê a situação do MPLA e como é que vê a situação de João Lourenço e da sucessão de João Lourenço? Olha, é uma incógnita, com toda a sinceridade lhe digo. O João Lourenço, como sabe, marcou um congresso agora para dezembro. O que vai sair dali não faço a mínima ideia, mas há um dado novo, que é a legalização do partido do Chivucovuco. Não sei até que ponto essa legalização em cima do Congresso pode dar lugar, não sei mesmo, estou a falar ainda com muita insuficiência de informação, pode dar lugar a que haja aqui um entendimento diferente do próprio Chivucovuco relativamente ao MPLA daquele que teve antes do partido ser legalizado, que fazia parte da Frente Patriótica da FW, da Unitária, como sabe, que integra o Bloco Democrático e integra a UNITA. Não sei, mas mesmo que não seja por aí, vamos ver
se ali sai, como eu acho que pode sair, alguma orientação relativamente à sucessão dele próprio, porque não se esqueça que a eleição do próximo presidente é em 2027, portanto nós estamos praticamente a 2 anos de distância, não é? O João Lourenço, a meu ver, quando tomou o poder, criou muitas expectativas, não tendo em atenção a realidade grave financeira e económica, que já era visível e que se agravou muitíssimo. Por um lado pela dívida e por outro lado pela ausência de investimentos, temos que reconhecer isso mesmo. Portanto, Angola experimentou uma guerra muito dura durante muitos anos, mas atenção, a maioria da população não a viveu, a maioria da população tem menos de 20 anos e portanto tudo isto pode dar lugar a situações imprevisíveis. Eu, apesar de tudo, não creio que isso vá ocorrer. Este Congresso de dezembro vai abrir uma porta que vislumbra melhor a situação futura, porque há também, como é evidente, grande descontentamento dentro da própria estrutura dos mais velhos do MPL, e isso é verdade. Em relação a Moçambique, como é que vê esta explosão social e esta eleição, cujos resultados oficiais ainda não sabemos? Bom, vejo com enormíssima preocupação, mas mesmo muitíssimo grande. Desde logo pelo seguinte, se bem reparou, é a primeira vez em Moçambique que há o assassinato de 2 pessoas relevantes sem que ainda o novo presidente tenha tomado posse. É a primeira vez que isso ocorre, porque o assassinato anterior que houve, quando foi da transição do Guebuza para o Nyusi, para o atual presidente, houve um assassinato também de um docente universitário de origem francesa, mas que vivia há muitos anos em Moçambique, era reconhecido como moçambicano. O Gilles Sestek. Exatamente. Que por ter dado parecer à Renamo denunciando eventuais fraudes, que ele foi assassinado. Não sei se a causa é esta, mas que realmente é possível fazermos esta associação. Relativamente ao advogado que agora foi assassinado e ao próprio mandatário do Venâncio Mondlane, que é o candidato que reclama que ganhou as eleições, há também um dado novo, que é, para além deste, que é muito estranho os assassinatos terem tido lugar antes da tomada de posse do Nyusi, do Chapo, muito estranho. O segundo dado muito novo é que a própria União Europeia, a África do Sul, o ex-primeiro-ministro do Chad, fizeram declarações pondo em causa a conformidade do ato eleitoral em termos de transparência. Portanto, isto é complicado, como é evidente. Por outro lado, Moçambique, embora a situação de Cabo Delgado esteja muito atenuada neste momento, não é? Há muita gente que estava com os insurretos no norte de Moçambique, têm sido apresentados à polícia e alguns deles até voluntariamente, e a situação está a decrescer em termos da violência. O facto dos indícios da Comissão Nacional Eleitoral indicarem que o candidato apoiado pela Frelimo vai ganhar, que o segundo foi o da Renamo e que só o terceiro o Venâncio Mondlane, segundo os dados empíricos que têm sido, é muito complicado. A situação é mesmo muito, muito complicada. Eu não sei se haverá. Tu achas estranho o silêncio dos mais velhos da Frelimo, do Chissano, do próprio Guebuza, da Luísa Diogo, etc., que estão sem se pronunciarem. Última questão mesmo, questão da Guiné-Bissau. Porquê que acha que o governo português e o presidente português têm sido tão benevolentes com o presidente da Guiné-Bissau, tendo em atenção tudo aquilo que ele tem feito desde que chegou ao poder em 2020? Olha, é incompreensível. Eu comecei por lhe dizer que quando na família, isto é uma família que fala a mesma língua, não é? Queiramos ou não, com uma história comum, tem que haver frontalidade. E o presidente Sissoko realmente tem dado lugar
a que não se compreenda a defesa da democracia como ele próprio diz defender. Para já dissolveu 2 vezes a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, aparentemente sem causa. Segundo, procura fustigar os outros partidos e dividi-los. O dele próprio também com essa consequência, não é? Terceiro, a postura externa dele é estranhíssima, contraditória. É o único país agora dos países de língua oficial portuguesa, para além do Brasil, por outras razões, que aderiu também aos BRICS, como sabe. Não é que ele não possa fazê-lo como Estado soberano que é, mas são posições completamente contraditórias que têm sido assumidas. Eu acho que Portugal tem aqui um papel, pelo menos pedagógico, de fazer notar, até junto da própria CPLP e dentro dela, da importância, no quadro multipolar que nós vivemos, da força que têm os países de língua oficial portuguesa, que têm que manter, na essência, nos princípios, uma grande unidade do trajeto. Cada um é soberano, como é evidente, mas nessa multipolaridade que nós vivemos, a força que nós temos, porquê que é uma grande força? Porque todos os países fazem fronteira com o mar é uma riqueza brutal para todos nós, não é? Por outro lado, falamos a língua que falamos, nas redes sociais hoje estão em moda, é a 4ª língua também mais utilizada, quer dizer, o que é que estamos à espera? Caro Vítor Ramalho, muito obrigado, já esgotámos o nosso tempo, já o estouramos até, portanto agradeço mais uma vez a sua presença neste episódio. Eu é que agradeço muito, muitíssimo, obrigado. 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 Estamos na reta final do episódio 26 deste podcast, mas não podemos despedir-nos sem as nossas habituais sugestões. A pergunta de sempre, o que nos traz hoje, professor? Bom, hoje eu trago 2 coisas, mas eu estou com uma certa confusão na cabeça. Não sei se eu não teria já feito uma das sugestões. A outra tenho a certeza de que eu fiz. Então, uma é de um livro que saiu recentemente e até foi lançado na Conferência de Estudos Africanos na Alemanha, que teve lugar há 2 semanas. É um livro que reúne vários autores e fala sobre os estudos africanos. Eu também tenho uma contribuição nesse livro, está em inglês, Knowing, Unknowing, African Studies at the Crossroads, portanto, estudos africanos na encruzilhada ou qualquer coisa assim. Acho que é um bom livro e eu faço referência a ele em particular porque pode ser gratuitamente obtido pela internet. Quando eu partilhar o episódio, eu vou colocar também o link para as pessoas baixarem. Mas a segunda sugestão tem a ver com a conversa que nós tivemos hoje, né? Porque a situação em Moçambique não está boa. O país está a precisar de paz, uma paz que há muito tempo não tem. E há uma iniciativa musical do Stuart Sukuma, que é um grande músico moçambicano. Ele reuniu vários artistas moçambicanos e eles produziram uma música que fala sobre a paz e um videoclipe muito lindo que faz a gente ter saudade da paz, faz a gente ter saudade do Moçambique com o qual a gente sempre sonhou, né? E eu achei aquilo ali tão bom e eu gostaria que os ouvintes fossem ver esse vídeo, que fossem colocar os seus likes nesse vídeo, porque ele precisa realmente de ser divulgado. E eu vou também colocar o link para o vídeo quando eu publicar aqui o episódio. Como é que se chama a canção? A paz é a nossa cultura. Ok. Eu, pela minha parte, venho a recomendar um documentário sobre a situação atual na Guiné-Bissau. Chama-se Contra a Maré. Foi realizado por Inês Ventura para o Instituto Marquês de Valflor, através da Associação Sem Fins Lucrativos Narrativas. E será exibido no dia 27 de outubro, ou seja, no próximo domingo, no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa. Este documentário, exibido pela primeira vez na Casa dos Direitos em Bissau, junta guineenses de diversas áreas a falar sobre o atual estado da Guiné-Bissau. Quem tiver vontade e estiver por Lisboa, já sabe, é no domingo às 19h30 com entrada livre.
E já agora aproveito para agradecer à Inês Ventura pelo o e-mail que nos enviou, elogiando Na Terra dos Cacos, pelo seu contributo de serviço público, que nós desde já agradecemos, e não foi por isso que estamos a divulgar o documentário, mas já agora agradecemos que haja do outro lado quem considere que isto é um serviço público. Porque eu penso assim, o professor imagino que sim também. Sim, eu fiquei contente com o elogio. Professor, um grande abraço, até ao próximo episódio e esperemos que em circunstâncias melhores para Moçambique. Também espero isso aí. Outro abraço. Tchau. O público fica no ouvido.